A paz do nosso Senhor Jesus. Quanto tempo, né? Eu não venho falar aqui com vocês. Peço perdão, mas a palavra do Senhor diz que é um tempo determinado para todas as coisas. E ontem eu estava no culto na minha igreja e a palavra do Senhor foi tão forte, que eu senti que o Pai só faltou falar assim: filha, Gisele. E me trouxe paz, me trouxe um renovo para me encorajar, me encher de fé e de esperança, estar aqui na frente desse celular para falar com vocês. Muitas das vezes, irmãos, a gente se esquece do nosso propósito, do propósito que Deus nos colocou nessa terra. Todos nós temos um propósito. Eu e você, nós não nascemos por acaso. Você não foi um acidente de percurso. Às vezes você acha que a gravidez da sua mãe foi indesejada, que foi um acidente, que às vezes os seus pais não queriam você aqui. Mas saiba que antes de você estar no ventre da sua mãe, Deus já tinha escrito sua história e o seu propósito. Todos nós temos um propósito. E Deus usa Deus usa seus filhos, cada um de uma forma, cada um de uma maneira. E eu sei que a maneira que o Senhor me colocou nessa terra, o meu propósito é ganhar almas para o Senhor, através da palavra, através de explicar para as pessoas quem é o Senhor. E você também, você tem um propósito. Às vezes é de levar mais almas para o Senhor. Às vezes é de cuidar de crianças. Às vezes é de cuidar de idosos. Às vezes é de cuidar da sua casa mesmo. De cuidar dos seus filhos. De ver a necessidade deles, a necessidade do seu esposo. Às vezes é de cuidar de um vizinho. Às vezes é uma criança que ela não tem amor em casa, mas você é uma vizinha ali, que olha nos olhinhos daquela criança e vê a necessidade dela. Nós não nascemos por acaso. Todos nós temos um propósito nessa terra. E onde o Senhor Jesus, Ele deixou bem claro para mim: filha, eu te dei um dom, eu te dei um chamado, eu te dei um propósito, e você não está cumprindo. Seu propósito é ligar a câmera do seu celular e falar com pessoas que precisam saber que eu sou pai, que eu curo, só que eu não sou invasivo. Fala para eles, filha, que eu não sou invasivo. Jesus, ele não invade, ele não vai invadir sua vida. O diabo, sim. O inimigo, ele invade casamentos para destruir. Ele invade o seu emprego para causar discórdia entre os colegas de trabalho. O diabo, ele vai invadindo, ele não pede licença. E se você alimenta o ódio, a mágoa, o rancor, aí que ele vai invadindo mesmo. Quando você percebe, tá tudo sem controle. Agora o Senhor Jesus não. Ele quer me ajudar. Ele quer te ajudar. Só que a gente tem que falar com Ele. A gente tem que colocar nossos joelhos no chão, dobrar nossos joelhos e falar: Senhor, eis-me aqui. Cuida de mim, cuida da minha família, cuida dos meus. Pai, me orienta. E aí você está autorizando o Senhor a entrar na sua vida e no seu coração. E Ele vai te curando, Ele vai te limpando. Ele vai tirando as suas mágoas, Ele vai tirando as suas tristezas, as suas angústias, a sua depressão, a sua ansiedade.
Mas às vezes a gente quer as coisas para ontem, do nosso jeito. E não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor. Porque às vezes Ele precisa de você da forma como você está. Eu não sei se vocês já assistiram aquela série Chosen. Se não assistiram ainda, por favor, assistam. Que ali tá a forma como o Senhor é, como o Senhor age. E tem uma passagem que um dos discípulos, o Tiaguinho, ele é manco e ele pede a cura para o Senhor. Mas primeiro ele fala, nossa, Senhor, Ele cura todo mundo, Jesus, Ele cura todo mundo, e eu tô aqui do lado dele, será que Ele não me vê? Será que Ele não percebe que eu preciso de uma cura? E aí ele vai questionar Jesus. E aí o Senhor Jesus fala para ele, Tiaguinho, eu sei que você precisa de uma cura, e se você quiser, eu te curo agora, nesse momento. Mas você é muito importante para mim, assim como você está. Porque todos estão vendo que mesmo eu não te curando, você continua comigo. Que se eu fizer na tua vida, eu sou Deus. Se eu não fizer na tua vida, eu continuo sendo Deus. Tiaguinho chorou, Tiaguinho ficou envergonhado porque ele não tinha parado para pensar nessa situação, que ele continuava seguindo o mestre, mesmo o mestre o curando ou não. E é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer de nós que nós estejamos firmes com Ele, firmes na fé, mesmo Ele fazendo ou não. Mesmo Ele fazendo ou não, o Senhor quer que nós continuemos com Ele. Porque esse é o verdadeiro amor. Não usem Deus de barganha. Tem pessoas que quando tá passando por um problema, por uma dor, por um sofrimento, vai na igreja, faz campanha, chora, implora, ajoelha. E aí quando Deus soluciona o problema dessa pessoa, essa pessoa simplesmente vira as costas para Deus. Ah, eu não vou na igreja. Por quê? Porque ela tá bem, a saúde dela tá bem, as finanças dela tá bem, a família dela tá bem. Aí ela não busca mais a Deus, porque tá tudo solucionado na vida dela. E o Senhor não quer isso. O Senhor, Ele quer que nós o buscamos na alegria, na tristeza. O Senhor quer que a gente tenha intimidade, tenha um relacionamento com Ele todo o tempo. Não só nos momentos de dores, mas nos momentos de alegria também. Então, meus irmãos, convide o Senhor Jesus para estar com vocês todo o tempo. Vai tomar café. Senhor, obrigada. Obrigada pelo meu dia, obrigada pelo meu café da manhã. Senhor, bom dia, Espírito Santo. Pai, senta aqui do meu lado. Vai pegar o seu carro, vai pegar o ônibus, vai pegar a bicicleta, tem que ir para o trabalho, tem que ir estudar, tem que ir para a faculdade. Senhor, vamos comigo, me acompanha. Senta aqui do meu lado. Tudo que você for fazer na tua vida, coloca Deus em primeiro lugar. Que o Espírito Santo de Deus te acompanhe. Fala do amor de Jesus para outras pessoas. Porque as pessoas vendo a sua mudança, elas vão querer esse amor para elas também. Como é que faz para buscar? Como é que faz para sentir? Amados, é tão gostoso sentir a presença de Deus. É tão gostoso você saber que está no caminho certo. É tão gostoso você estar dirigindo e falar, Senhor, aquele lugar que eu vou, aquela rua onde eu vou, é tão difícil achar um lugar para estacionar. Pai, prepara um lugar para estacionar meu carro.
E aí você vê alguém dando seta assim, e você já pode entrar. Você sente o cuidado de Deus com você. Muitas vezes você nem precisa abrir a boca, você nem precisa falar. Você pensa e o Senhor já prepara. Gente, eu tenho tantos testemunhos do cuidado de Deus comigo. Eu sou uma pessoa sensível. Eu sou uma pessoa que às vezes eu choro. E antes eu me culpava por ser sensível. Muitas pessoas já tentaram mudar o meu jeito, mas hoje eu entendo. Eu sou importante para Deus assim como eu tô, assim como eu sou. Porque é através do meu jeito, da minha personalidade que eu consigo falar a fundo no coração de outras pessoas. E foi assim que o Senhor me criou. Então não é um defeito, é uma qualidade. Falar do amor de Jesus me emociona. Assim como Jesus chorou a morte de Lázaro, mesmo sabendo que o Senhor ia curar ele depois de 4 dias. Ele viu a dor e o sofrimento de Marta e Maria. E elas falando, Senhor, já cheira mal, se o Senhor viesse antes. O Senhor curou, o Senhor chorou, o Senhor se compadeceu da dor e do sofrimento delas e dos amigos. Mesmo sabendo que o Senhor ia ressuscitar Lázaro, o Senhor chorou. Para você ver o tamanho do coração de Jesus. Não se sinta culpado por chorar, por ser uma pessoa sensível. Até porque o choro alivia. O choro alivia. Mas tenha sempre em mente, no seu coração, que você não nasceu por acaso, que você não é um acidente, que você é um filho, uma filha amada do Senhor. Não se culpe por chorar. Jesus chorou. Jesus ressuscitou Lázaro. Mas antes disso, mesmo sabendo que ele ia ressuscitar Lázaro, ele chorou. Isso mostra o coração do Senhor. Isso mostra o meu e o seu coração. Não se culpe por ser uma pessoa mais sensível. Saiba que você é um filho. Você é uma filha amada. E que nada na tua vida aconteceu por acaso. Através da dor o Senhor nos fortalece. Através da dor o Senhor quer que sejamos usados para curar e salvar outras pessoas. Através da palavra que Ele coloca na minha e na sua boca. E ontem eu fiz uma promessa para o Senhor durante o culto. Pai, eu sempre venho desviando. Mas, Pai, eu prometo que quando o Senhor falar comigo, filha, liga aquela câmera daquele celular que você precisa falar com alguém. Eu quero falar com alguém, filha, através de você. Eu prometi pro Senhor que eu vou vir aqui, que eu vou ligar essa câmera e que eu vou falar. Porque não é sobre mim, é sobre Deus, é sobre o Espírito Santo. E hoje a palavra para alguém aqui é: você não é um acidente. Você não está nessa vida por acaso. Você tem um propósito, você é muito importante para Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado Jesus. Senhor, muito obrigada por me usar. Muito obrigada por levar essa palavra, meu Pai. Porque eu sei que tem alguém, meu Pai, nesse momento que está necessitado dessa palavra, meu Deus. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Pai, nos perdoe pelas nossas falhas. Nos perdoe por muitas das vezes a gente ter uma fé pequena, meu Pai. Mas a partir de hoje, Jesus, renova, Senhor, renova a nossa fé, renova nossas forças, renova as nossas esperanças. Perdoe-nos, Senhor, pelos nossos pecados.
Nos ensina, Pai, a ser gratos, Senhor. Gratos pela nossa vida, gratos pelo nosso alimento, gratos pelo nosso emprego, Senhor. Ensina-nos, Pai, a ser gratos pela nossa família, pelos nossos amigos. Ensina-nos, Pai, a ser gratos pelo dia de hoje que o Senhor nos concedeu, meu Deus. A partir do momento que a gente acorda, que a gente abre os nossos olhos, a gente enche os nossos pulmões de ar e percebe que está vivo, meu Pai. A gente já tem que ser grato desde aí, Senhor. Abençoe a nossa vida, a nossa família, Jesus. Nos guarda, Senhor, nos proteja, nos livre de todo o mal. E muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por essa palavra. Uma palavra de renovo, uma palavra de conforto, Senhor. Que vem direto dos céus para nós, meu Deus. Muito obrigada, Espírito Santo, por falar comigo, por falar com meus irmãos. Muito obrigada, Jesus. Meus amados, compartilhe essa mensagem, porque eu sei que tem alguém em algum lugar que precisa saber que a vida dele não é um acidente, que a vida dela não é um acidente, que ela não nasceu por acaso, que ela tem um propósito, o propósito de levar almas, de ganhar almas para o Senhor Jesus. Que Deus abençoe o dia de vocês, que seja um dia abençoado, que seja um dia cheio do amor do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus os abençoe.